Saudações, meus amigos, voltando com mais uma aula para fazer a análise da Lei Orgânica do Distrito Federal, especificamente em relação ao item que é justamente a política urbana e rural estabelecida no Distrito Federal. Que eu já havia mencionado para vocês, a importância desse tema está intimamente relacionado com a política urbana e rural prevista lá no artigo 182 e seguintes da Constituição Federal e também com o Estatuto da Cidade, nossa Lei 10.257 de 2001. Nos vídeos anteriores eu já falei um pouquinho sobre a política urbana e rural, as disposições gerais. Falei também da política urbana, falei um pouquinho da habitação e agora nós vamos dar sequência falando sobre saneamento, transporte, né? Parece até campanha eleitoral, mas não, realmente é o que o município deveria fazer, né? Cuidar da política urbana, habitação, saneamento, transporte e aí, por fim, política agrícola e política fundiária e uso do solo rural. Então eu tenho em todo esse título sexto, no qual eu vou tratar aí da política urbana e da política rural, alguns itens, alguns capítulos relevantes que podem cair no seu concurso. Então ela é estabelecida, né, nesses 7 capítulos, um primeiro capítulo tratando de disposições gerais, e aí na sequência coloca na tela para ampliar aí para o pessoal, vai tratar especificamente aí da política urbana, a habitação que nós já tratamos, e agora vamos dar sequência falando um pouquinho sobre saneamento, transporte e aí na sequência política agrícola, política fundiária e uso do solo rural. Então eu teria aqui a política, né, urbana nesses primeiros capítulos, minha canetinha está ruim hoje, e política rural, né, nos últimos capítulos, tudo bem? Vamos começar então, meus amigos, sem perda de tempo. Então nós já havíamos falado sobre a questão da habitação, dos programas habitacionais, dessa preferência, né, dessa necessidade de se dar maiores condições, melhores condições para as pessoas de baixa ou média renda, que obviamente teriam mais dificuldade aí para a aquisição de um imóvel ou eventualmente para o aluguel de um imóvel. Então essa política de habitação, ela surge aí voltada, pensada em acabar ou reduzir esse déficit habitacional existente, praticamente no país inteiro, e aí especificamente no Distrito Federal. Como eu terminei a última aula, não basta apenas ter casa, habitação. Essa casa tem que ser uma moradia digna, né? Tem que garantir aí a dignidade da pessoa humana, direito fundamental, e aí por conta disso, né, a nossa Lei Orgânica do Distrito Federal incluiu aí um capítulo para tratar de outro tema importante, que é o saneamento. E aí o que nós precisamos lembrar? Que o saneamento, ele abrange não apenas a questão do esgoto em si, mas eu tenho vários outros temas relacionados. Então tá lá, o Distrito Federal vai instituir, mediante uma lei, um plano de saneamento, constando ações articuladas. Então eu vou ter a relação aqui de quem? Da União, dos estados e dos municípios, obviamente juntamente com o Distrito Federal, com o objetivo do quê? Qual que é o objetivo? Melhorar as condições de vida da população urbana e rural, em consonância com o plano diretor de ordenamento territorial. Plano diretor na lei orgânica já falamos, plano diretor ele também está previsto lá no Estatuto da Cidade, tá? Então, proteção, melhorar as condições de vida da população urbana. Por quê? Porque se eu não tiver saneamento básico, as pessoas estarão sujeitas a doenças, etc. E aí não é isso que nós queremos, não é isso que o bom gestor público quer. Vamos lá? Vou trazer então diretrizes básicas para esse plano de saneamento, né? Esse plano de saneamento que vai ter ações articuladas com os demais entes. Vamos lá? Artigo 333 da nossa Lei Orgânica do Distrito Federal. Primeira diretriz, garantia de um nível crescente, né? Vou melhorar a salubridade ambiental por meio do quê? Abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária
do uso e ocupação do solo, drenagem urbana e controle de vetores que possam causar doenças transmissíveis. Veja, todas essas medidas, todas essas diretrizes são voltadas para quê? Para garantir a saúde dessa população. Vamos em frente, vamos olhar as outras diretrizes? 2. Implantação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E aqui, novamente, participação popular, presença aqui da participação da sociedade civil. Terceira, proteção das bacias e microbacias utilizadas para abastecimento de água à população. Deixa eu dar outra dica para você. Esse tema específico aqui do saneamento tem muito a ver com a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, nossa Lei 9433, nossa lei federal. Dê uma olhada se no seu edital também a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos ela está presente, e aí já faça análise entre essas duas leis, porque é importante. E por que eu estou falando isso? Porque a medida, a área estabelecida lá na Política Nacional de Recursos Hídricos é justamente a área não do município, mas a área da bacia hidrográfica. Por quê? Já expliquei isso lá naqueles vídeos. Quem quiser vai lá e acessa. O que eu tenho? Ora, eu tenho um rio que corta 3 municípios. De nada adiantaria se o município do meio cuidar da sua água, cuidar de dar saneamento básico para a população, se os moradores, se os prefeitos das outras 2 cidades não cuidarem daquele rio. Então, por isso a importância de se pensar em bacia hidrográfica ou microbacia, utilizada para abastecimento de água. Tá? E aí, na sequência, eu vou ter outras diretrizes. Implantação de um sistema para garantir essa saúde pública no caso de acidentes climatológicos ou epidemiológicos, tá? Então, caso haja, como ocorreu lá o desastre em Mariana, então eu preciso ter condições de ter água potável de algum outro local, então eu preciso ter um sistema preparado para essas situações emergenciais, tudo bem? Incentiva a organizações públicas e privadas dedicadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial na área de saneamento, ou seja, pesquisa, vamos estudar, eu quero desenvolver, melhorar cientificamente as questões do saneamento básico. Sim, então eu vou incentivar tanto organizações públicas quanto organizações privadas. Falei que o sistema era articulado? Então, articulação entre instituições na área de saneamento, com integração com as demais ações de saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano e rural. Veja, todas elas relacionadas. Por quê? Porque saúde, meio ambiente, recursos hídricos, todos esses temas estão relacionados aí ao saneamento básico. Se eu quero melhorar as condições de vida, as condições de saúde daquela população, eu preciso me preocupar com a água, preciso me preocupar com o meio ambiente, preciso me preocupar com todos esses elementos aqui previstos. Tudo bem? Implementação de um programa sobre materiais recicláveis e biodegradáveis para viabilizar a coleta seletiva de lixo urbano. E aqui tem relação com a nossa política nacional de resíduos sólidos, não geração de resíduos sólidos, reciclagem, reutilização e o descarte ambientalmente correto. Então, mais uma dica, dá uma olhada no seu edital, a Política Nacional de Recursos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também faz parte do seu edital, e se lembre que eu tenho essa previsão aqui na Lei Orgânica do DF. Vamos lá? Então, em relação ao saneamento básico, essas são as principais considerações que nós teríamos. Na sequência, já adiantarei para você, temos o transporte. Transporte é preocupação do poder público municipal? Sim, tem direito ao transporte, mobilidade urbana, e com o crescimento das cidades, a preocupação com o transporte fica cada vez maior. Vamos dar uma olhadinha então o que a Lei Orgânica diz? O sistema de transporte do Distrito Federal vai se subordinar aos princípios da preservação da vida, da segurança, conforto das pessoas, defesa do meio ambiente e defesa do patrimônio arquitetônico e do patrimônio paisagístico. Então, quando nós pensamos em transporte no Distrito Federal, precisamos nos preocupar com as pessoas, precisamos nos preocupar com a segurança dessas pessoas, com a vida dessas pessoas. Então, esses serão os princípios que deverão ser observados. Tudo bem? Vamos continuar? Transporte público coletivo tem caráter
essencial, tá? Se é um caráter essencial, ele tem que ser contínuo. Nos termos da Constituição Federal, ele é o quê? É um direito da pessoa e necessidade vital do trabalhador e da sua família. Claro, a gente precisa do transporte coletivo para ir trabalhar, para estudar, para nos locomovermos, né? Então a questão da mobilidade urbana. O poder público também vai fazer o quê? Ele vai estimular, né? Não estou falando aqui de proteção do meio ambiente, né? Proteção, conforto das pessoas, segurança, preservação da vida. Então o poder público vai ter que estimular o uso de veículos que não poluam, tá? E que viabilizem economia energética, novamente pensando no direito ambiental, mediante o quê? Campanhas educativas e construção de ciclovias em todo o seu território. Então você que gosta de andar de bike, né, ou você que é amigo do Eduardo, da Mônica, que gostava de andar de camelo, né, o nome da bicicleta aqui em Brasília, também se lembrar, então, está previsto expressamente aqui na Lei Orgânica do DF, construção de ciclovias em todo o território do Distrito Federal. Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. A lei estabelecerá restrições quanto à distribuição, comercialização e consumo de bebidas com qualquer teor alcoólico em estabelecimentos comerciais localizados em terminais rodoviários. Não estou falando de transporte, meus amigos. Então, preocupação. E também as margens de rodovias que estejam sobre a jurisdição do Distrito Federal. Então, se você vai atuar aí na área de segurança pública ou se você vai atuar na área da fiscalização, tem que se lembrar que eu vou ter uma lei que vai estabelecer essas restrições, né, em relação à distribuição e comercialização desses produtos, né, nesses locais ou às margens dessas rodovias, pensando obviamente na segurança das pessoas, né? Bebida e direção não combinam, lembre-se disso. Vamos continuar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a competência aí em relação a esse serviço de transporte público no Distrito Federal. Então, compete ao Distrito Federal o quê? Planejar, organizar e prestar. Prestar, sim, pode prestar de forma direta ou pode prestar mediante o regime de concessão ou permissão. Então, eu posso ter uma concessionária ou uma permissionária. Então, de novo, faz o link lá com o direito administrativo, né? E aí eu vou ter, então, o processo licitatório para que uma empresa privada aí possa, eventualmente, prestar o serviço, tá? Continuando lá. Serviço de transporte coletivo, observada a legislação federal. E aqui a lei orgânica do Distrito Federal diz que a lei vai ter que dispor sobre algumas coisas. Que coisas serão essas? O regime dessas empresas e dos prestadores autônomos, concessionários e permissionários de serviços de transporte coletivo, observada, obviamente, a legislação federal. A lei vai ter que dispor sobre os direitos dos usuários, a lei vai dispor ainda sobre essa política tarifária. Ora, por quê? Porque eu tenho que ter garantido que o custo desse serviço de um transporte público coletivo, né, seja assumido por todos que usufruem do benefício, mesmo que de forma indireta, como comércio, indústria e o poder público. Então, essa política tarifária tem que pensar o quê? Eu tenho, obviamente, a modicidade das tarifas, né? Uma passagem de ônibus, uma passagem de trem, metrô, etc., ela deve ser, né, não pode ser cara, justamente o objetivo dela é atender o maior número de pessoas possíveis. E para isso, né, para que eu tenha uma tarifa baixa, quem tem que contribuir? Todas as pessoas, não apenas aquele indivíduo que entra no ônibus e vai trabalhar, mas as outras pessoas que são beneficiadas de forma direta ou indireta. Então, um empresário que tem lá o seu funcionário chegando para trabalhar pontualmente todos os dias em razão desse transporte coletivo prático e eficiente, o próprio poder público que vai diminuir a quantidade de veículos transitando na cidade, etc. Tá? Obrigação de manter o serviço adequado, né? Adequado aqui eu quase ligo com o nosso princípio da eficiência, né, do artigo 37. E é dever do poder público instalar sinais sonoros em vias de acesso a estabelecimentos públicos ou privados que vão atender a quem? Os portadores de deficiência
visual. Então tem a previsão lá expressa de instalação desses sinais sonoros para permitir que as pessoas com deficiência visual elas possam chegar até esses estabelecimentos públicos ou privados, tá? Parágrafo 2º. A lei vai dispor sobre a isenção ou redução do pagamento de tarifa de transportes para quem? Para estudantes do ensino superior, médio, fundamental, da área rural e urbana, inclusive os alunos de cursos técnicos e profissionalizantes. Essa palavra inclusiva, eu já falo para vocês sempre, né? Toda vez que você estiver estudando qualquer lei e ver essa palavra inclusive, exceto, decore. Por quê? Porque é sempre a bendita pegadinha do concurso público, tá? Então, inclusive, tá? Alunos de cursos técnicos e profissionalizantes, tá? Desde que tenham aí carga horária superior, né? Igual ou superior a 200 horas aulas e tem que serem reconhecidos aí pela Fundação Educacional do Distrito Federal ou pelo MEC, tudo bem? Então, transporte coletivo, preocupação aí com as pessoas e também preocupação com os estudantes, né? As pessoas que, de forma indireta, a própria preocupação com a educação, porque transporte e educação, nesse aspecto, estão muito relacionados. Tudo bem? Vamos continuar? Artigo 337, compete ao poder público fazer o quê? Planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário do Distrito Federal. Não vou nem comentar a história do eixinho que caiu, tá bom? Vamos direto. Quem não é de Brasília não deve se lembrar disso, mas tudo bem, há coisas que acontecem na vida, competência, obrigação do poder público manter as vias em condições adequadas. Abrangência do sistema de transporte coletivo do DF, outro aspecto importante. Vamos lá? Artigo 338, o que ele compreende? O que ele abrange? Ele abrange transporte público de passageiros e de cargas também. Falei muito sobre os passageiros, mas também o transporte de cargas também está incluído nesse sistema de transporte. As vias de circulação de bens e pessoas e a sua sinalização também fazem parte do nosso sistema de transporte no DF. Estrutura operacional também faz parte desse sistema de transporte. O transporte coletivo complementar e lembrando que o sistema de transporte do DF deverá ser planejado, estruturado e operado em conformidade com, olha de novo aqui, ó, os planos diretores de ordenamento territorial e planos diretores locais. Tudo bem, meus amigos? Então é importante lembrar aí a relação, a importância, novamente, do plano diretor. E para terminar, artigo 339 assegura aí gratuidade de transporte público coletivo para quem? Pessoas portadoras de deficiência, né, os nossos PNEs, desde que tenham, né, que apresentem a carteira que vai ser fornecida pelos órgãos credenciados na forma da lei. Então, concedeu-se aí a essa parcela da população, em razão dessa sua dificuldade de mobilidade, dessas suas necessidades especiais, a gratuidade desses serviços públicos, tá? Tem mais algumas coisas para falar? Tem ainda, vamos lá. Artigo 340 diz que o poder público e as empresas que operam serviços de transporte público reconhecerão as convenções e os acordos coletivos de trabalho, garantindo aos trabalhadores os direitos previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal e outros que visem a melhoria da sua condição social. Na verdade, aqui o 340 diz uma coisa óbvia, né? Falar que vão ter que respeitar as regras da Constituição Federal é basicamente uma obviedade. Isso é claro que teriam que esclarecer, mas o que é importante aqui, mencionar que houve essa preocupação com o trabalhador, tá? Essa preocupação também com os acordos coletivos, com as convenções coletivas, etc. Isso é relevante, lembre-se disso para o seu concurso. Artigo 341, o poder público não vai admitir ameaça de interrupção ou deficiência grave na prestação do serviço por parte das empresas que operam transporte coletivo. Por quê? Porque o serviço ele é essencial. Se ele é essencial, ele tem que ser contínuo. Se ele é contínuo, ele não pode ser paralisado. E a greve? Greve, direito constitucional.
acabamos de ver, né, respeitar o artigo 7º, etc., eu tenho direito de greve, só que esse direito de greve não pode afetar de forma grave, né, a prestação do serviço, meu amigo. É claro que a greve vai trazer incômodos, né? Não dá para fazer greve com todos os veículos trabalhando da mesma forma. Não, aí não, a greve tem que ser sentida, né? A ideia é que as pessoas percebam que está havendo aquela greve. Então, por isso que há essa discussão, então a manutenção de uma quantidade mínima de veículos, de ônibus, de trens, etc., circulando justamente para evitar que haja essa interrupção ou essa deficiência grave na prestação dos serviços, tá? Poder público, para assegurar essa continuidade do serviço público ou para sanar eventualmente essa deficiência grave que tenha ocorrido, ele vai poder intervir na operação do serviço, ele vai poder assumir o serviço de transporte público total ou parcialmente, controlando o quê? Os meios humanos e os meios materiais, ou seja, as pessoas, veículos, oficinas, garagens, etc. Então, previu-se essa possibilidade aqui do poder público intervir, novamente, supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, né, o interesse individual, o interesse daquela categoria, tá? Continuando, prestação de serviço de transporte público vai ter que atender a alguns princípios. Então, o que pode cair no seu concurso? Qual das alternativas abaixo não é princípio da prestação de serviços públicos de transporte coletivo no Distrito Federal? Vamos lá? Compatibilidade da tarifa com o poder aquisitivo da população. Então, primeiro princípio, né? Essa tarifa tem que ser módica, como eu falei para vocês. Então, população, né, de baixa renda, tarifa tem que ser de baixa renda. Então, tem que haver essa preocupação. Os veículos têm que estar em bom estado. Ninguém vai querer andar num ônibus caindo aos pedaços, ninguém vai querer andar num cacareco. Se você andou, estou estudando o mundo do dever ser, o que está na lei. Tá bom? Volta lá. Segurança, né? Se você vai, princípio da segurança, eu tenho que ter a certeza que eu vou entrar num veículo até o meu destino final e esse veículo vai me deixar no meu destino final são e salvo. Outro princípio, continuidade, periodicidade, disponibilidade, regularidade e quantidade de veículos necessários a um transporte eficaz, né? Um transporte eficiente. E, por fim, urbanidade e prestabilidade, né? Urbanidade no sentido de educação, no sentido de cortesia no atendimento. É um serviço público, nós estamos pagando por esse serviço público, nada mais adequado, nada mais relevante do que a prestação de serviço adequado, com um bom atendimento, né, com veículos em bom estado de conservação, etc. Então, esses princípios, na verdade, tratam de aspectos óbvios também, mas é importante que você se lembre disso, tudo bem? Vamos terminar rapidamente? Faltou falar um pouquinho da política agrícola, da questão fundiária. Vamos dar uma olhada rapidamente? Então, o capítulo 6º vai tratar da política agrícola. Então, o artigo 343 vai tratar da política agrícola do Distrito Federal, que obviamente vai ter que ser planejada e executada com previsão e elaboração de um plano plurianual de desenvolvimento agrícola, um plano de safra e um plano operativo anual na forma da lei. O que é importante aqui, meus amigos? Na mesma linha que nós fizemos com a política urbana, na política rural, eu também vou ter competências, obrigações do poder público em relação a essa parcela da população, as pessoas que vivem, que extraem o seu sustento do campo, ou seja, da área rural. Rapidamente, então, vamos colocar aí o artigo 344, vai falar das competências do governo do Distrito Federal, né, na área rural, na área de desenvolvimento rural, com uma série de medidas. Essas medidas aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois nos seus slides com mais atenção. Política agrícola, tá? Tem um índice de incidência bem menor do que comparado com a política urbana. Então, para fins de concurso público, eu diria para você se preocupar mais com a política urbana do que a política rural. Mas eu vou trazer para vocês aqui as diretrizes principais em relação a eles. Então, vamos lá? Então, a questão ambiental, então o Distrito Federal vai tomar medidas aí para promover esse zoneamento ecológico e econômico. Lembra quando eu falei na área urbana de fazer zoneamento, de dividir áreas urbanas, áreas residenciais, áreas de empresas, etc. Eu vou ter a mesma coisa aqui na área
agrícola, tá? Vou ter programas aí para estimular o crédito, né, para dar dinheiro, condições para que o trabalhador rural efetivamente possa ficar no campo. Da mesma forma, pesquisa na área de tecnologia, vou incentivar medidas de cooperativismo e associativismo, tudo isso serão medidas que serão implementadas aí pelo governo federal, tudo bem? Então, fica aí a sugestão, artigo 344, né, uma série de incisos aí relacionados ao tema obrigações, deveres do poder público, medidas a serem tomadas pelo poder público nessa hipótese. E aí, lembrando, questão também da comercialização, o poder público vai dar medidas aí para criar mecanismos para apoiar essa produção, essa comercialização, questão do abastecimento e armazenamento, ou seja, o poder público tem que contribuir, tem que colaborar, tem que dar a sua ajuda aí para que os produtos agrícolas, né, eles possam ser produzidos, comercializados e vendidos aqui no Distrito Federal. Continuando, lembrando que terão prioridade quem? Os micro, os pequenos e os médios produtores rurais, novamente, da mesma forma que eu tenho lá na política urbana, na parte da habitação, que eu vou dar preferência às pessoas de baixa e média renda, na área agrícola também vou dar maior apoio para os pequenos produtores agrícolas, obviamente, porque eles têm mais dificuldade para exercer a sua atividade. Parágrafo 2º vai falar do fomento à produção rural, né, que vai auxiliar aí as entidades ligadas aí ao ramo rural, produtores e trabalhadores rurais. Também vou ter ações de apoio econômico e apoio social, tá? Lá por parte dos organismos do Distrito Federal. Esse apoio será voltado preferencialmente para beneficiar os projetos de assentamentos de produtores e trabalhadores rurais, para que aqueles imóveis venham a cumprir a sua função social, tá? E aí, falar um pouquinho, só para terminar rapidamente, da política fundiária e do uso do solo rural. É uma cópia, basicamente, do que a gente já tem na Constituição Federal, mas essa política fundiária e o uso do solo rural do Distrito Federal vai ter que ser compatibilizado com aquela política agrícola e com os princípios constitucionais previstos. Então, o que eu vou ler agora vocês já viram, né, em constitucional. Assegurar o cumprimento da função social da propriedade, promover a ocupação ordenada do território, em harmonia com o quê? Olha aqui de novo, plano diretor, permitir o aproveitamento racional e aproveitamento adequado dos recursos naturais, estou falando aqui de desenvolvimento sustentável, incrementar a produção de alimentos, fixar o homem no campo, valorizando o trabalho como instrumento de promoção social. Nós não queremos que o homem do campo saia do campo, nós queremos que o homem do campo tenha condições de vida melhor, de trabalho em condições mais dignas. Continuando aí, preservar áreas que contenham recursos hídricos para irrigação e promover o aproveitamento da propriedade em todas as suas potencialidades, só que em consonância com a vocação e aqui o que nos interessa, capacidade de uso do solo e proteção do meio ambiente. Estou aqui de novo falando em desenvolvimento sustentável. Vou aproveitar essa propriedade, eu vou utilizar essa propriedade, mas eu vou fazer isso de forma adequada, tudo bem? Pensando aí no desenvolvimento sustentável. Para terminar, meus amigos, conseguimos finalmente, eu sei que foram vários vídeos, mas o meu objetivo era trazer para vocês aí todas as principais regras relacionadas a essa política urbana e política rural previstas lá na Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, para terminar, só para lembrar que é dever do governo do Distrito Federal intervir diretamente e, obviamente, nos limites da sua competência nesse regime de utilização da terra para permitir aí essa utilização racional e econômica da malha fundiária, ou seja, das áreas que nós temos disponíveis para plantio, tudo bem? E aí, para terminar, né, rapidamente aí um merchandising muito modéstia à parte do meu livro, né, põe aí Curso de Direito Ambiental e Urbanístico, o Estado e a Proteção do Meio Ambiente. Quem quiser depois dar uma olhadinha no site,
tem o sumário do livro. Basicamente é o quê? É um livro no qual eu trato dos principais temas de direito ambiental e de direito urbanístico que vão te auxiliar no estudo dos temas correlatos. Obviamente não tem a lei orgânica do DF, né, nesse livro, o objetivo dele é outro, mas o que nós estudamos em direito ambiental e urbanístico, os conceitos vão te ajudar muito. Desejo a vocês sucesso, você que precisa conhecer aí a lei orgânica do DF, provavelmente vai vir trabalhar com a gente aqui no Distrito Federal. Sejam bem-vindos e sucesso nos seus estudos.